linda. Isso aí é minha deusa, é minha inspiração. Meu amor. O Carnaval de 2024 pode muito bem, historicamente, ser chamado de a festa do Apocalipse. Eu vou provar para você nesse vídeo por que o que aconteceu deveria ter acontecido, juntando tudo o que está acontecendo no mundo. Porque o Carnaval é uma expressão sobre o que acontece na sociedade. Fica comigo até o final que você vai entender. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui que este vídeo é para analisar o que aconteceu do ponto de vista da responsabilidade espiritual. Ou seja, é uma análise espiritual do que aconteceu. Por isso, prestem bem atenção e parem de cometer crime ao atribuir juízo de valor a uma das duas pessoas envolvidas, tá bom? Isso é crime, isso é intolerância religiosa. Então é exatamente para evitar que você cometa um crime é que eu estou vindo fazer este vídeo. Explicar o que aconteceu do ponto de vista da responsabilidade espiritual. Porque são duas pessoas de diferentes religiões, de religiões distintas, que tiveram este encontro e a gente vai entender o porquê isso aconteceu. Eu também queria deixar muito claro, para que você entenda, que você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum outro local. Ao menos não neste momento. Após esse vídeo pode ser que sim, e assim espero eu. Por quê? Porque o conceito de responsabilidade espiritual foi um conceito criado por mim, inclusive patenteado, tá bom? A certificação de responsabilidade espiritual é uma criação minha, está patenteada, tá bom? No mundo inteiro. Então é isso. Então você entenda que aqui eu não estou falando nada, não vou falar nada do que as pessoas já estão falando. Então fique até o final que você vai entender o que é isso. Então por que o título desse vídeo é A Festa do Apocalipse? Porque esses dois termos, festa e apocalipse, são o que mais se destacaram neste momento, tá? Porque o carnaval é uma festa popular presente na história, tá? De vários povos diferentes, inclusive dos hebreus, tá bom? Do cristianismo e tudo mais, certo? É uma festa popular, é um dia do ano no qual as pessoas, elas utilizam da sua individualidade, o potencial máximo de sua individualidade. Eu poderia dizer soberania, para quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, soberania, tá? E são o que são, não existem regras, é uma quebra de regra geral, é um dia no qual as pessoas se extravasam, certo? Elas realmente, tipo, fazem o que querem fazer, em outras palavras. E isso, por si só, quebra qualquer argumento de que, fulano, cicrano não deveria, porque o princípio do carnaval é exatamente a espontaneidade, tá bom? Que isso fique muito claro. Por outro lado, o apocalipse, o termo apocalipse, que é muito utilizado na cultura popular como o fim do mundo, né? E quando se fala em fim do mundo, as pessoas geralmente pensam em algo catastrófico, ruim, ruim para as pessoas e tudo mais. Só que o termo original de apocalipse significa revelação. Ou seja, é a revelação sobre o fim, o que vai acontecer no fim, para que as pessoas se preparem para o fim. Então, o termo apocalipse usado corretamente teria este contexto, tá? Este significado. Uma revelação do que vai acontecer ou do que está acontecendo, certo? Para que as pessoas se preparem e não sofram com isso. Então, por isso eu chamei este vídeo de A Festa do Apocalipse. Para a gente entender com propriedade o que aconteceu, é necessário que a gente pegue, através de várias fontes na internet e diversas fontes diferentes, fiáveis, né? Fontes confiáveis, sobre qual a religião, tanto da Baby do Brasil quanto da Ivete Sangalo. A Baby do Brasil, ela é há 24 anos, se eu não me engano, evangélica, tá? Ela fundou, inclusive, uma igreja e, inclusive, antes de ela ser evangélica e tudo mais, ela já disse ter sido abduzida por discos voadores e tudo mais, certo? E esse é o contexto da Baby, tá bom? Inclusive tem até um vídeo dela que eu vi esses dias, o pessoal num culto lá, retirando um tumor do rosto dela, certo? É um vídeo assim, bem, você vê que ele é real. Enfim, é só para contextualizar. Então a Baby do Brasil, ela é evangélica com um passado bastante esotérico, vamos dizer assim. A Ivete Sangalo, até o momento, pelo que eu vi de últimas entrevistas dela, né, ela disse que ela não tem religião porque ela acha que é algo muito pessoal, tá bom? Não tem uma religião definida. Mas ela foi batizada na Igreja Católica, ela inclusive frequenta
não sei se frequenta ainda, mas frequentou várias vezes o candomblé, e ela inclusive já declarou que ela não anda só e que ela entra em qualquer lugar e tudo mais, e os seus orixás estão sempre com ela, certo? E ajudam ela a fazer o que ela tem para fazer. Inclusive ela disse que ela é filha de Yansan e Xangu, tá bom? E é importante falar isso porque essas duas entidades do candomblé são entidades relacionadas à sexualidade, ao amor romântico, tá bom? Em conjunto, as duas entidades. Separadamente, Xangu tem a ver com poder e Yansan tem a ver com a figura, empoderamento feminino, essas coisas. Importantíssimo falar isso para que a gente entenda tudo o que aconteceu ali, tá bom? Nesse contexto, no diálogo entre as duas. É importante ressaltar que tanto a Baby do Brasil quanto a Ivete Sangalo são figuras proeminentes, são figuras de destaque, figuras importantes na história do carnaval brasileiro, que é o maior carnaval do mundo, a maior festa popular do mundo é o Carnaval do Brasil. Então elas são duas pessoas de autoridade neste meio, tá bom? Sendo que a Baby é mais no passado, a Ivete é mais no presente, tá bom? Existem outras também, Cláudia Leite e tudo mais, mas assim, ficou muito bem definido isso neste episódio, e a gente vai entender o porquê. Muitas pessoas disseram, a Baby está trazendo a religião para o carnaval, é um lugar inadequado, isso e aquilo, eu já falei sobre isso, que carnaval é exatamente para espontaneidade e tudo, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que, na verdade, quem trouxe um elemento mitológico, religioso para o episódio, quem primeiro trouxe foi a Ivete Sangalo. Querida, isso aí é minha deusa, minha inspiração, meu amor. Certo? Isso não está nos vídeos que estão circulando na internet, mas estão nos vídeos sobre o momento antes disso, em que ela chama a Baby de deusa, tá bom? Por que isso é extremamente importante ser falado aqui? Porque esse termo deusa, para o cristianismo, tá? Que é a religião da Baby do Brasil, certo? É um termo que ele tem uma força espiritual enorme, tá? E toda vez em que isso é evocado, a pessoa precisa tomar um certo tipo de atitude, tá bom? Inclusive isso está na Bíblia. Jesus utilizou esse termo. Está em Salmos. Inclusive o rei Herodes, no momento em que ele foi chamado de Deus, e ele não deu glória a Deus, segundo a Bíblia, ele foi consumido instantaneamente por vermes, entende? Para você ver o tamanho da importância quando se alguém é chamado de Deus, de a pessoa tomar uma atitude e exaltar ao Deus Altíssimo. A gente vai falar de Deus Altíssimo do ponto de vista da Ivete também, já. Então esse termo Deus, com minúsculo no Brasil, tá? Com D minúsculo, ele é um termo que é muito utilizado, foi muito utilizado em diversas culturas africanas, greco-romanas, asiáticas, nórdicas, ameríndias, né? No caso, índios das Américas. Enfim, tudo quanto é cultura. Inclusive na cultura hebraica, do qual vem o cristianismo também, certo? Ele foi bastante utilizado. Só que o contexto no hebraico de deuses, certo? Que é Elohim, tá? Ele foi utilizado com minúsculo, tá? Para nós no Brasil. Ele foi utilizado para designar pessoas com autoridade política e jurídica, tá bom? Na Bíblia ele é utilizado. Porque na Bíblia, né, para os hebreus, essas pessoas recebiam seu poder de Deus. Então essas pessoas tinham que jurar diante de Deus, que elas reconheciam a glória de Deus. Por isso a importância de quando alguém é chamado de Deus, certo? A pessoa exaltar a Deus imediatamente, tá bom? Então o termo ele era utilizado com o mesmo contexto da cultura greco-romana, por exemplo, certo? Em que humanos eram considerados semideuses e por aí vai, certo? Figuras de autoridade. O que hoje, para nós, seria resumido no contexto, no significado de soberania, tá bom? Então uma pessoa que ela é chamada de Deus na Bíblia ou numa cultura qualquer, ela é chamada de uma pessoa soberana. E toda pessoa que é cristã, ela reconhece que a soberania dela é dada por Deus, certo? Por mais que na nossa cultura, o país no qual a gente nasce, no qual a gente é cidadão, ele nos concede essa soberania, tá bom? Então assim, só para quem já acompanha o canal também, eu tô falando disso aqui. Quem já acompanha já sabe do que eu estou falando, tá bom? Então o termo Deus, deusa e por aí vai, com minúsculo, ele seria uma espécie de chamar a pessoa de soberano,
tá? Uma pessoa declarar a autoridade de uma pessoa. E foi o que a Ivete fez, né, com a Baby, dizendo que ela era uma deusa para ela, certo? No nível musical e tudo mais, né? Na pessoa, no nível artístico e tudo mais. Então isso é extremamente importante lembrar aqui. O que é extremamente importante para dizer que nessas culturas, em quase todas essas culturas, sempre existe a figura de um Deus supremo, de um Deus altíssimo, de um Deus único, tá? De um Deus criador, de um Deus do qual todos os outros, né, inclusive esses semideuses ou deuses, né, nesse sentido que eu disse, de pessoas soberanas com autoridade dada por Deus, ou seja, todas essas culturas reconhecem, quase todas, né? Mas assim, até onde eu conheço, tá? E no caso das duas, certo? O cristianismo reconhece isso, você vai ver na Bíblia isso constantemente, essa questão do Deus Altíssimo, né? Jesus falando disso, o próprio Jesus, que é considerado como um Deus, certo? Ele dizendo isso, certo? Sobre o Altíssimo, sobre o Pai e tudo mais. E você vai ver isso também na figura do candomblé, tá bom? Agora entenda o que eu vou dizer aqui, tá? Não é uma questão de religião, o que eu vou falar aqui, é uma questão de espiritualidade. Então entenda o que eu vou dizer, tá bom? Então para a religião, não sei se a Ivete, naquele momento, a gente não sabe exatamente o que se passou na cabeça dela, obviamente é ela mesma que sabe, mas a gente pode inferir algumas coisas, tá bom? Não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim Eu agora. vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando certo. Glória! É o macetando de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Então, da maneira como ela fala, ela começa a falar. Ela fala, não vai acontecer porque eu não vou deixar, certo? Ali era ela mesmo falando ou era alguma incorporação? Isso é um fato que a gente tem que analisar. Mas a gente nunca vai ter a certeza, certo? É apenas para a gente tentar entender o que estava acontecendo, certo? E aí ela fala, ela começa a dizer, então, ela começa a utilizar da música dela, que tem um teor sexual, certo? Ela começa a utilizar aquilo para dizer que vai macetar, no caso, o apocalipse, certo? Naquele sentido de apocalipse negativo, certo? Ou seja, esse apocalipse a gente vai dar conta dele. Essa em outras palavras que ela disse, tá? Para mim traduzir, certo? A gente vai dar conta dele. A gente quem, né? Quem que não vai deixar, entende? Isso que é importante, tá bom? Só que na sequência eu percebo que a Ivete, ela começa a tentar se adequar ao contexto, até porque tinha um público ali, e esse público ele era composto de pessoas dos dois lados, tanto do lado cristão, quanto do lado do candomblé, quanto, né? Mas basicamente isso, que é a figura das pessoas que estavam ali. Se você pegar proporcionalmente, as pessoas eram ou cristãs ou do candomblé, alguma coisa assim, certo? Quem estava ali no carnaval. E aí ela então fala, né? E ela inclusive ela começa a falar o macetando de Jesus. Ela fala, Deus mandou eu cantar macetando, certo? Que Deus é esse que mandou ela cantar macetando? Que entidade é essa? Entende? Isso é importante. E no final do discurso dela, ela chega e fala, porque ele está acima de tudo isso, porque ele é a maior de todas as energias. Não tem apocalipse certo, baby! Nós seremos Macetando. É o apocalipse do amor! Aí entra a questão, certo? O ser humano, quando ele está diante de uma situação inesperada, inusitada, ele pode utilizar palavras erradas. Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, tá bom? Certo? Inclusive, até por isso que eu acredito que Deus confundiu a língua da Ivete, eu acredito que Deus é um Deus de amor, eu acredito que Deus confundiu a língua da Ivete quando ela disse apocalipse. A gente vai macetar o apocalipse, entendeu? Eu acho que foi uma coisa, pela graça de Deus que isso aconteceu. Na minha opinião, tá? Tô vendo ela, tô dando o benefício da dúvida para ela, tá? Tô dando o benefício da presunção de inocência para ela, tá bom? Por mais que eu não saiba que tipo de espíritos estavam ali, estou falando da pessoa da Ivete Sangalo, um ser humano, tá bom? E aí é isso. Tanto que depois dos eventos que aconteceram nos trios elétricos, ela fala, as forças do universo estão
mandando que eu pare, eu sou obediente a elas, entendeu? E tudo mais. Então, assim, você vê ali um forte componente espiritual em todo o decorrer de tudo que aconteceu nesse carnaval, certo? Meio que provando que aquilo ali era algo que não era só humano, não era só algo que, tipo, as pessoas da boca pra fora, ou uma doida ali, entendeu? Como muitos disseram, ah, tá doido, vai tomar remédio, não sei o quê, entendeu? Ou a Ivete também, muita gente metendo pau, sendo que a Baby mesmo disse, depois falou, não batam muito neles, entendeu? Não batam neles. Em outras palavras, tipo assim, cara, tenha amor pelas pessoas, que esse é o princípio do cristianismo, entende? Então, se ela falou uma coisa, né, ali no calor, ali, sem entender direito o que estava falando, você percebe que no decorrer ela vai tentando consertar. Ela fala, o apocalipse do amor. Ela fala, o que mais que ela fala? Enfim, apocalipse do amor, apocalipse de Jesus, super correto, entende? Então, assim, porque Jesus é a figura central do apocalipse, entendeu? Então, assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês entendam o que é responsabilidade espiritual. É você analisar as coisas de uma maneira muito precisa, com muito detalhe, certo? Para você não cometer erros e principalmente o quê? Crime, tá bom? Porque dentro da lei dos homens, tá bom? Intolerância religiosa é crime. Então você pode pregar, você pode falar de religiões, você pode deixar as pessoas inferirem coisas, certo? Ao trazer observações lógicas, certo? Sobre o assunto, mas você não pode inferir o bem e o mal nas pessoas, certo? Então, simples assim. Então, por isso eu quero resumir a situação para vocês, para terminar esse vídeo. A Ivete chama a Baby de deusa, certo? O que ela, dentro dos conceitos de Deus, né, tudo mais com minúsculo, ela né, no carnaval, vamos dizer assim, alguém, uma figura de autoridade, certo? Naquilo. A Baby, sendo cristã, ela sente a necessidade, ela diz que Deus falou no ouvido dela, tá? Muita gente chamou ela de lunática por isso, mas este é o contexto que eu tô te dando, responsabilidade espiritual. Como cristã, ela diz, ela ouve algo dizendo, você tem que exaltar a Deus, certo? Você tem que falar. Lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Certo? O que tem que ser falado. Ela pega e fala, tá entendendo? Vai acontecer, o apocalipse já está acontecendo, algo que até o presidente dos Estados Unidos disse, entende? Recentemente. E ela diz que tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Não vejo ela determinando data para nada. Não vejo ela falando, nossa, vai acontecer de qualquer jeito entre 5 e 10 anos. Não, ela não disse isso. Ela disse, tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. E Jesus disse, tá na Bíblia, tá? Ele fala assim, ó, quando vocês olham para o céu, vocês sabem quando vai chover. Então prestem atenção nos sinais dos tempos, tá bom? Que aí vocês vão ver quando o fim estará chegando. Então, assim, ele disse, o dia e a hora ninguém sabe, mas observe os sinais dos tempos que você vai saber. Então, eu vejo na afirmação da Baby algo totalmente coerente com a Bíblia, ela sendo cristã, tá bom? Então, beleza. Então, ela exalta a Deus, certo? Inclusive, ela fala glória a Deus e tudo mais, certo? A Ivete, como eu já descrevi no primeiro momento, não sei se ela ou uma entidade nega aquilo, certo? Diz que vai macetar, ou seja, um termo sexual. Acredito que é uma manifestação ali, ou um pensamento da Ivete, pensando nisso, né, influenciada por esse pensamento, essa filosofia que ela chama o candomblé de filosofia, de Yansan, por exemplo, certo? Não vou deixar acontecer. E aí depois fala, porque nós vamos, né, macetar o apocalipse. Então, assim, e aí depois ela fala, né, ou dizer que nós vamos, ela usa uma figura de autoridade. Não sei se tem a ver com Xangô também, tá bom? E aí depois ela fala, né, porque a energia dele é maior. Não fala dele, né, de Deus, não sei o que, não sei, mais ou menos isso. Então, assim, não sei se ela está fazendo uma referência ao Deus Criador, tá bom? A partir deste momento, ela se desliga de todas aquelas entidades, ela exalta ao Deus Criador, tá? E aí depois ela começa a falar de Apocalipse do amor, Apocalipse de Jesus. Não sei, isso a gente não sabe. É a Ivete que vai ter que vir a público, se ela quiser também, porque ela tem a liberdade religiosa dela, certo? Mas ela também tem a responsabilidade espiritual, certo? Então, assim, para quem segue ela, se ela estiver, ela quiser, que é o princípio da soberania pessoal dela, certo? Ela quiser falar do assunto, ela quiser dizer, certo? Dar detalhes sobre o que a gente está falando aqui, aí é entre ela, né, e a consciência dela, tá bom? Estou deixando claro para vocês o que eu acredito que aconteceu, tá bom?
Então é isso, tá? Para resumir, esse é o ponto. Então, assim, eu acredito que se ela evocou o Deus Criador, certo? A partir daquele momento, Xangô ele passou a ter um papel menor, entendeu? Certo? O espírito que estava ali, se esse for o caso, certo? E então, assim, a partir do momento, se for aquele mesmo Xangô, ele está confrontando o Deus Altíssimo. Aí já é outra história, aí já é no mundo espiritual, entende? Aí a gente já não tem mais nada para dizer, entendeu? Sobre bem ou mal, o bem e o mal são o que são. Então, assim, você entende como a responsabilidade espiritual é importante? Você traz o que as pessoas pensam, declaram, certo? Você traz à tona, certo? E, no fim das contas, a gente tira as nossas conclusões sem ofender ninguém, certo? Sem ferir a liberdade religiosa de ninguém e com muita responsabilidade espiritual. Então, essa deve ser a nossa postura, como cristãos, como quem quer que seja, entendeu? De qualquer outra religião ou filosofia religiosa ou mitológica e assim por diante. Até quem não é também, certo? Quem não é precisa de ter a responsabilidade espiritual ao entender que pessoas têm esse direito, certo? Isso é extremamente importante. E em se tratando de cristianismo, que é o meu assunto aqui do meu canal e tudo, que eu falo constantemente, essa questão espiritual ela é clara. Em 1 João 4 diz: os espíritos que atestam a Jesus Cristo como soberano, como ter vindo em carne, certo? E vai voltar do mesmo jeito que subiu, estes são de Deus, certo? Os que não são disso são do anticristo, certo? Então este é o ponto central de toda essa mensagem aqui. Então na minha opinião, certo? O que a Baby do Brasil fez ao falar de arrebatamento, de apocalipse, é nada mais, nada menos do que o que a gente está vendo, tá? A mensagem que eu trago aqui nesse canal é sobre exaltar a soberania de Jesus Cristo, tá? É uma outra mensagem, mas ela não está em choque com a mensagem da Baby, tá bom? Pode ser que sim, que Deus a inspirou a dizer aquilo, certo? E que realmente tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos à volta de Cristo. Isso, né, eu não vou emitir nenhum juízo sobre isso, vou aguardar para ver, tá bom? Mas a minha questão para que aconteça o fim do mundo, certo? O apocalipse bom, né, que é a volta de Jesus para resgatar e tudo, é necessário que Jesus Cristo seja exaltado diante de todas as nações. Este é o objetivo desse canal. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí. Se você curtiu, curta, né? Compartilhe nos grupos de WhatsApp e tudo mais, certo? Se inscreva no canal e é isso, porque é isso que faz com que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas também, tá bom? Entra lá no meu Instagram também e tudo mais, acompanhe meus outros conteúdos. E é isso, eu falo de muito assunto, mas geralmente a base dos meus assuntos sempre são soberania de Jesus Cristo, responsabilidade espiritual, tá bom? E é isso, fiquem com Deus e também música, né? E é extremamente importante isso, porque esse contexto todo gerou, né, essa questão da discussão sobre você utilizar uma música de teor sexual e falar de algo também religioso ao mesmo tempo, entende? E isso é uma coisa que vocês podem olhar lá no meu Instagram. Eu tenho uma música lá que eu criei de funk chamada Soma. Soma é exatamente o termo corpo dentro da Bíblia e tudo mais, certo? E é um funk. Então olhem lá, vejam o que vocês acham e é isso, tá bom? Mas não tá um projeto que ainda tá incompleto e tá em andamento. Então, assim, mas se tiverem dúvidas, me perguntem, tá bom? E é isso, tamo junto, fiquem com Deus, é nóis.